Só a palavra para o secretário-geral do CNJ, o doutor Walter Schwenkner. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu queria inicialmente fazer uma saudação a todos que estão presentes nesta reunião, uma reunião que se justifica em razão da parceria que temos entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Eu queria saudar também a Universidade de Fortaleza. Eu, como também professor universitário, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tenho a maior alegria e muita felicidade por fazer parcerias com o ambiente acadêmico. Importantíssimo que o Estado e a sociedade civil se unam através da academia para o desenvolvimento de projetos que possam fortalecer a nossa tecnologia, a nossa sociedade, fortalecer os nossos laços no nosso país. Queria cumprimentar o PNUD, que é o órgão de maior importância na ONU, representado no Brasil pela senhora Katina Argueta, em nome de quem agradeço a toda a equipe do PNUD, também saúdo a doutora Raquel Magalhães. PNUD não é de hoje, é um grande parceiro do Conselho Nacional de Justiça, parceiro, como eu costumo dizer, de ontem, de hoje, e, se Deus quiser, de sempre, e um parceiro na execução de projetos voltados a aprimorar a atuação do judiciário brasileiro, em especial no que concerne a promoção de uma justiça digital alinhada às necessidades da sociedade contemporânea. O CNJ ele tem liderado de modo estratégico o ingresso do Poder Judiciário brasileiro na era digital, e isso por meio de diversas ações destinadas a ampliar o acesso à justiça e a aproximar os tribunais dos cidadãos. Em 2018, o CNJ e o PNUD uniram esforços em um termo de cooperação com o escopo de criar uma base de dados nacional dotada de um extenso repositório de dados processuais para ser utilizada no desenvolvimento de diagnósticos precisos e confiáveis que subsidiem a criação de parâmetros, diretrizes e políticas garantidoras da celeridade processual. Essa tarefa ela se alinha às diretrizes da ONU, que trabalha com afinco na promoção dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na Agenda 2030. E, em particular, o trabalho que justifica esse nosso encontro está relacionado ao acompanhamento do ODS de número 16, que consiste na promoção de uma sociedade justa, pacífica e inclusiva. Demais disso, o projeto de replicação nacional também contribuiu para aperfeiçoar o uso de modelos estatísticos, o que representou importante avanço, ou seja, a possibilidade de que indicadores como congestionamento e o tempo de duração processual fossem não somente medidos, mas especialmente explicados e qualificados em razão de outros fatores mensuráveis, permitindo a detecção de problemas em tempo real. Esse trabalho foi desenvolvido em total cooperação com o PNUD, cuja equipe de especialistas se empenhou no compartilhamento de experiência, de recursos e de conhecimentos voltados à aplicação de tecnologia para a promoção, e acho que isso é o mais importante, para a promoção do desenvolvimento humano. Parceria entre o CNJ e o PNUD para o desenvolvimento de todos esses projetos que nós temos compartilhado e participado conjuntamente foi executada com primor, tendo contribuído de modo essencial para a criação da Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, o DataJude, o famoso DataJude, lançado em 2020. DataJude, que é uma ferramenta que reúne em base única todos os dados relevantes acerca dos processos judiciais do nosso país, sendo que os cadastros de alimentação, anteriormente que eram alimentados de forma anual, passaram a ser integrados à base de dados automatizada, dispensando a realização de tarefas repetitivas. O DataJude consiste ainda em um novo sistema de gerenciamento de informação de produção de estatísticas do Poder Judiciário, que possibilita a utilização dos recursos da ciência de dados como subsídios centrais na definição das políticas judiciárias.
Em novembro de 2020, o CNJ e o PNUD firmaram outra parceria, que representou mais um importantíssimo passo em direção à justiça digital. Firmamos um acordo de cooperação técnica internacional para executarmos o projeto Justiça 4.0, inovação e efetividade na realização da justiça para todos. O projeto Justiça 4.0 tem como foco a inovação e modernização do Poder Judiciário brasileiro a partir da produção de subsídios voltados ao fortalecimento das capacidades institucionais do próprio CNJ, bem como o desenvolvimento de políticas judiciárias relacionadas a eixos de trabalho prioritários para a justiça no contexto atual. O programa Justiça 4.0 tem como escopo promover inovação e efetividade da justiça para todos. Queremos acelerar o judiciário, permitindo que as inovações entrem em cena para a transformação e uma transformação disruptiva na prestação jurisdicional. Na esteira da indústria 4.0, o objetivo da parceria é o de priorizar a digitalização de processos, o uso de videoconferência, a adoção de recursos de mobilidade, a interoperabilidade de sistemas e bases de dados, a utilização de nuvem, business intelligence, machine learning, blockchain e de inteligência artificial. O uso dessas tecnologias disruptivas impulsiona novas formas de funcionamento da justiça, mais alinhadas às demandas por eficiência, celeridade, acesso igualitário e tratamento isonômico tão caros no nosso país. Nesse cenário, o projeto executado em parceria com o PNUD objetiva criar uma nova realidade para o Poder Judiciário, um Judiciário 4.0, que utiliza todo o potencial que a tecnologia pode fornecer para a redução significativa do custo e aumento da eficiência e da celeridade na prestação jurisdicional para toda a sociedade. A meta do CNJ, portanto, sob a gestão do ministro Luiz Fux, é justamente promover uma verdadeira transformação digital no Poder Judiciário e, nesse sentido, é uma grata satisfação contar com a valiosa contribuição do PNUD, que tem sido, isso é fundamental destacar, essencial para os avanços já alcançados, e um deles nós podemos obter com o objeto dessa nossa reunião de hoje, classificação processual, e todas essas ferramentas que estão surgindo e surgem há pouco tempo em razão de todas essas novidades que a tecnologia e a inovação nos proporcionam. De igual modo, também é imprescindível o diálogo cooperativo com a academia, que cria condições necessárias para a inovação e para a construção de um judiciário cada vez mais eficaz e transparente, e em alinhamento com as diretrizes e preceitos de direito internacional, tendo sempre por diretriz o melhor atendimento ao cidadão, destinatário final do sistema de justiça. Eu queria agradecer por esse tempo de fala, dizer que, para nós, todo o evento realizado com o PNUD é importantíssimo, porque ele tem sido o maior parceiro do CNJ, um parceiro que tem propiciado todo esse tipo de novidade para o nosso Poder Judiciário, e agora com o apoio incondicional da Universidade de Fortaleza, da academia, que é tão importante para, como agora com a classificação processual e todas essas ferramentas que nós temos, possamos prestar a jurisdição de uma maneira mais inteligente, menos custosa e mais simplificada, que é o que a sociedade não só quer, como também exige. Muito obrigado pela atenção e que tenhamos todos um excelente evento. Muito obrigada, doutor Walter. É com prazer, então, que eu peço para a coordenadora da Unidade de Governança e Justiça para o Desenvolvimento do PNUD, Moema Freire, pegar a palavra. Muito obrigada, Raquel. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento aqui o Dr. Walter Schwenkner, o professor João Furtado, em nome de quem cumprimento todos os parceiros e demais pessoas aqui presentes.
Gostaria de trazer, então, uma saudação da nossa representante a essa importante celebração de hoje. Inicio aqui comemorando esse importante avanço de uma parceria entre a academia, né, o poder público e um organismo internacional em prol da produção de resultados que vão beneficiar toda a população brasileira, né, rumo a uma justiça cada vez mais efetiva e inclusiva. Então, é um momento de muita alegria, né, essa celebração aqui hoje. Gostaria também de aproveitar esse momento para registrar um agradecimento ao Conselho Nacional de Justiça pela parceria e por esse forte empenho em seguir fortalecendo a justiça brasileira e fazendo um processo de transformação e inovação crescente para que a nossa justiça seja cada vez mais célere, efetiva e inclusiva. Então, registro aqui o nosso reconhecimento a todo esse esforço e ações, né, de ponta, inovadoras que vêm sendo implementadas em todo o país. Queria aqui também traçar um paralelo da importância, né, da ação de hoje e de todo o projeto Justiça 4.0 com relação à perspectiva da Agenda Internacional de Desenvolvimento, que já foi mencionada pelo Dr. Walter Schwenkner, né? Como todos sabem, no ano de 2015, o Brasil, dentre mais de 180 países do mundo, firmou um compromisso internacional, né, com 17 objetivos em prol de uma sociedade cada vez mais pacífica, mais justa, mais inclusiva. A gente teve um marco importante nessa agenda, porque pela primeira vez nessa esfera internacional foi pactuado um objetivo diretamente voltado à justiça, né? Nas agendas anteriores, quando os países tratavam de desenvolvimento humano, essa área temática da justiça não era incluída como uma dimensão fundamental do desenvolvimento. Com essa inclusão, aí ao longo, né, dos próximos anos, até 2030, os países precisam buscar avanços em uma série de dimensões que incluem também o setor justiça. Nesse sentido, foi com muita alegria que nós recebemos, então, esse convite do CNJ para sermos parceiros no âmbito do programa Justiça 4.0, justamente por entender essa importância fundamental do programa para o processo de transformação e fortalecimento da justiça brasileira. Eu queria lembrar aqui também hoje alguns princípios, né, que essa agenda traz e outros documentos internacionais com relação à promoção do sistema de justiça inclusivo e que todos eles são diretamente atendidos por esses esforços que vêm sendo promovidos no âmbito do programa Justiça 4.0. Então, no primeiro momento, eu queria destacar a importância de se ter a justiça no centro do desenvolvimento sustentável, porque o sistema de justiça ele representa justamente uma plataforma para alcançar as pessoas mais excluídas, criando as condições para uma prosperidade compartilhada, para a promoção da paz e para a inclusão nas sociedades. Também a importância de se colocar as pessoas no centro do sistema de justiça, então a importância de que todos os esforços sejam feitos compreendendo aquilo que funciona ou não funciona para atender às necessidades do cidadão com relação à realização da justiça. E, por fim, a necessidade de esforços constantes para que a justiça seja uma justiça para todos, com um chamado a esse esforço sustentado para proporcionar a milhões de pessoas acesso a uma justiça cada vez mais efetiva. Nesse sentido, né, assim, a parceria que iniciamos hoje tem uma contribuição direta nessa perspectiva, a aplicação de ferramentas de inteligência artificial e outras ferramentas disruptivas, ela é importantíssima para fortalecer a celeridade da gestão de processos no judiciário e, com isso, a gente tem uma importante estratégia, tanto para promover celeridade e otimização dos processos, que são um caminho importantíssimo para uma justiça cada vez mais acessível e cidadã. Então, eu queria aqui agradecer à Universidade de Fortaleza por essa parceria, por esse compromisso, por ter aceito esse desafio, né, de seguir conosco nesse programa. Estamos certos que trabalharemos juntos buscando uma justiça cada vez mais célere e inclusiva. Agradeço aqui mais uma vez aos parceiros do CNJ pelo importante trabalho que tem sido desenvolvido. Tenho certeza que os avanços conquistados vão seguir contribuindo para o acesso dos cidadãos à justiça e terão um importante papel para impulsionar o desenvolvimento do nosso país e para a retomada do crescimento.
Queria, então, desejar uma excelente jornada aqui de trabalho a todos, que inicia hoje, e queria também lembrar que todos os avanços que têm sido feitos no âmbito do Programa Justiça 4.0 já têm sido vistos com muita atenção pela comunidade internacional. O país tem recebido, né, cada vez mais solicitações de compartilhamento de experiências, né, e de demonstração, né, de todas as boas práticas que têm sido desenvolvidas, e eu tenho certeza que essa parceria também muito vai contribuir para trazer luz no futuro, não só aqui aos desenvolvimentos do nosso país, mas também no âmbito internacional. Muito obrigada, contem com o PNUD para avançarmos nessa jornada e obrigada mais uma vez pela confiança e pela parceria. Muito obrigada, Moema. Eu passo a palavra, então, para o professor Vasco, que é o coordenador do projeto pela Universidade de Fortaleza. Bom, eu vou usar alguns slides, então, por favor, eu vou pedir com licença para compartilhar aqui minha tela. Vocês, por favor, digam se estiverem, por favor, vendo. Apareceu. Sim, professor. Sim. Então, vou usar alguns slides, até porque nós combinamos, era uma oportunidade também, primeiro, que o que eu vou fazer, falar em nome da Fundação Edson Queiroz da Universidade, dizer do entusiasmo que nós estamos tendo com esse projeto, da honra que é de participar, e também dar algumas ideias do que a gente já desenvolveu e o que a gente vai desenvolver com esse projeto, né? As dimensões dos trabalhos acadêmicos que nós já desenvolvemos, que têm a relevância acadêmica, até por isso mesmo nós acreditamos ter sido escolhidos pelo PNUD, mas a capacidade que nós teremos agora ao trabalhar com o CNJ numa dimensão nacional e as possibilidades de resultados que são bem mais importantes e impactantes para a justiça brasileira, isso nos deixa com muita... Essa responsabilidade nos deixa honrados, mas, ao mesmo tempo, também nos pressiona a trabalhar com muito afinco e responder com a devida, vamos dizer assim, qualidade, que eu sei que é um anseio de todos. Então, começando um pouco, meu nome é Vasco Furtado, é João José Vasco Furtado, né? Eu queria dar então, uma boa tarde ao Dr. Walter, à doutora Moema, a todos que estão presentes da equipe da Unifor, aos atores do CNJ e do PNUD, enfim, outros que estiverem presentes representando os diferentes tribunais e diferentes atores do sistema de justiça. Vou rapidamente falar sobre a Universidade de Fortaleza, se vocês estiverem vendo, vou tentar passar. Vocês estão me escutando? Escuto, sim. Escutando, sim. Só que o slide, para mim, está na página ainda. E seria interessante, professor, colocar no modo apresentação. Agora passou? Talvez seja melhor, professor, clicar em compartilhar conteúdo de novo e escolher a janela da apresentação. Foi isso que eu fiz. Agora foi. Agora vocês estão vendo a janela? Sim. Sim, passou o slide agora. Na verdade, não. Agora a gente não está vendo a janela de full screen, né, do slide, mas a gente está vendo o slide 2 da sua apresentação, que você está passando no... Bom, eu vou passar então dessa forma, então. Eu vou diminuir um pouco aqui essa coisa. Eu acho que passando dessa forma a gente... Sim. Vocês conseguem ler bem, né? Então, meu slide. Aqui tá bom para mim. Bom, então vamos lá. Vamos ver se dessa forma nós... Bom, então eu queria falar um pouco sobre a Fundação Edson Queiroz. A Fundação Edson Queiroz é uma fundação recente, né, para o contexto, eu diria que das universidades mundiais, é uma fundação de 50 anos, que basicamente mantém a Universidade de Fortaleza, uma universidade privada que desde o seu nascimento colocou como um dos objetivos desenvolver pesquisa e inovação com qualidade. Estamos sempre sendo consideradas
uma das melhores universidades brasileiras, privadas brasileiras, somos a melhor universidade privada do Nordeste, tanto pelo MEC como pelos rankings internacionais, e temos uma pós-graduação com mestrado e doutorado em duas das áreas que são as áreas importantes nesse projeto, que é Direito e Computação. Tá? Então, quem tiver a oportunidade, não sei se já for a Fortaleza e conhecer o campus da universidade, é outra coisa que nos orgulha, é um campus muito bonito, aconchegante e agradável de trabalhar. Infelizmente, nessa época de pandemia, nós temos frequentado menos do que o que a gente normalmente faz, mas estamos já voltando a frequentar o campus, e é uma universidade que é querida pelos cearenses e por todos aqueles que visitam. Dentro da Universidade de Fortaleza, nós temos o núcleo que hoje eu coordeno, que é esse núcleo de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. E nesse núcleo nós já desenvolvemos muitos projetos com o poder público, mas há um foco em especial na área de segurança pública e justiça que já data de cerca de 25 anos. Até pelo meu próprio perfil no meu doutorado, quando eu fiz doutorado e pós-doutorado na área de inteligência artificial, e sempre com aplicações em cidades inteligentes e em segurança pública em especial. E mais recentemente começamos a trabalhar mais próximo da justiça, num programa chamado Cientista-Chefe, que é um programa criado pelo governo do Estado, que aloca cientistas em órgãos públicos com o intuito de identificar desafios e propor abordagens, e eu fui convidado a ser esse cientista-chefe para o Poder Judiciário e para o Ministério Público, além de ser bolsista de desenvolvimento tecnológico do CNPq. Então, essa experiência que nós começamos a ter e formamos em uma equipe que já dura mais de um ano, nos permitiu direcionar as pesquisas que desenvolvíamos em inteligência artificial para o contexto da justiça, e já começamos a ter publicações científicas internacionais relevantes sobre algumas das coisas, inclusive, que eu vou mencionar um pouco mais em detalhe aqui nessa minha apresentação. A equipe que faz parte desse nosso projeto é uma equipe multidisciplinar, é uma equipe com cientistas basicamente de computação, mas também com gente do direito, gente da física, porque tem muita coisa de análise de dados desenvolvido por físicos, especialistas em inteligência artificial, computação gráfica, enfim, uma multidisciplinaridade que eu considero muito importante para projetos desse tipo, e, evidentemente, é a oportunidade de colocar alunos de graduação, mestrado e doutorado participando de projetos dessa natureza. Devo também dizer aqui das parcerias que nós temos várias parcerias internacionais e nacionais, mas, em particular, nesse projeto, eu preciso fazer uma referência ao Instituto Federal do Ceará, inclusive a professora Raquel Silveira, que é uma das componentes da equipe, ela é professora do Instituto Federal, a Universidade Federal de Minas Gerais, em que nós temos projetos de parceria no projeto Cientista-Chefe, a Universidade Federal da Paraíba, da mesma forma, e, em particular, o RPI, que é um instituto americano de inteligência artificial, em que nós temos parceiros, pesquisadores internacionais que participam conosco desses projetos, e que eu espero que gradativamente também se insiram no projeto que nós estamos começando agora. Então, sobre o projeto em si, então, dado esse contexto, né, da instituição e da equipe que vai participar, aliás, todos eu coloquei aqui só o nome dos pesquisadores, tá? Doutores, porque temos os alunos e os alunos de graduação e de pós-graduação, mas eu também queria fazer uma referência aqui, em especial, aos operadores do Tribunal de Justiça do Ceará, do Ministério Público do Ceará, procuradores, promotores, magistrados que participam conosco desses projetos. Boa parte do que nós já desenvolvemos foi desenvolvido com a participação deles. Eu considero que iniciativas como essa que está sendo aqui lançada pelo PNUD e com o CNJ, ela tem, além da dimensão da importância para a justiça, isso tem uma dimensão extremamente importante para a academia, para o ensino dos alunos, a oportunidade dos alunos de participarem de projetos dessa natureza, de natureza socialmente importante, de complexidade dos problemas a serem resolvidos,
Isso tudo é algo que, numa formação de um aluno, isso certamente é um diferencial. Tá? Então, também não posso deixar de ressaltar isso. E também não posso deixar de ressaltar, como eu já fiz, a importância das pessoas que trabalham nos temas. A construção da inovação, a construção do conhecimento, não se faz só com os cientistas nos seus laboratórios. Se faz nesse diálogo dos cientistas com as pessoas que vivem o dia a dia, que conhecem os problemas que enfrentam nas suas instituições. E nós temos aprendido também muito. Gosto de dizer que nós, como cientistas e pesquisadores, temos aprendido bastante quando interagimos com os funcionários públicos, enfim, com os operadores, de uma forma geral, que trabalham nas diferentes instituições. Queremos continuar nesse processo de aprendizado, tenho certeza que isso vai ocorrer no projeto que agora nós estamos começando. Sobre classificação de processos, eu preciso fazer só algumas referências a esse termo, que é processar a língua natural, que é uma área da inteligência artificial. Aqui eu não quero também ficar dando aula, né, mania de professor de querer ser muito didático, de querer dar aula, mas vale a pena relacionar esse nome a essa capacidade de entender o que está escrito, no nosso caso, está escrito em português. Então, nós temos alguns artigos científicos, como eu mencionei, já escritos sobre técnicas que nós temos usados em especial com documentos jurídicos do Tribunal de Justiça e do Ministério Público do Estado do Ceará, mas essa capacidade, então, de compreender os documentos, de extrair dos documentos mais informações úteis para a tomada de decisão, isso eu diria que está no coração do que a gente pode chamar da inteligência artificial para a área jurídica. Né? E é exatamente a área onde o grupo, que hoje está iniciando o projeto, tem a maior experiência. Temos uma vasta experiência nesse tema, em diferentes abordagens, diferentes técnicas, e eu vou falar um pouco sobre alguma dessas técnicas aqui nessa apresentação. Eu dividi, então, para falar um pouco mais sobre o que a gente espera fazer, em linhas de pesquisa. Dividi, de um lado, 3 linhas aqui: reconhecer entidades, modelos de linguagens jurídicas e redes de legislação, porque todas elas impactam no final, que é classificar processos. Nós podemos fazer classificação de processos sem essas coisas que estão aqui do lado esquerdo? Podemos, mas a nossa hipótese de pesquisa e a nossa experiência, o que a gente já vem fazendo, a gente acredita de que os itens 1, 2 e 3, eles são potencializadores de uma classificação de processo mais acurada, de uma classificação de processo mais eficiente. Então, isso acaba sendo bom porque esses itens 1, 2, 3 também são, de uma certa forma, entregáveis, que vão ser importantes para o projeto. Porque todas são subetapas que serão, de alguma forma, desenvolvidas junto com o CNJ, no projeto do PNUD, que vai fazer com que a plataforma Sinapse, eu parto do princípio que tudo isso que nós vamos fazer vai agregar essa plataforma, uma iniciativa extremamente inovadora do CNJ, e agregando, então, mais instrumentos e mais técnicas a essa plataforma, a gente vai dar a capacidade da justiça brasileira cada vez mais ter instrumentos para ser mais célere, enfim, justa, inclusiva, como já foi tudo mencionado. Então, eu vou rapidamente falar sobre esses 4 temas, só para dar uma ideia do que a gente quer fazer, começando pela ideia de reconhecer entidades. A ideia de reconhecer entidades é simples, dado um texto, qualquer um de nós, aliás, mesmo eu que não sou um operador do direito, mas se eu for ler um processo judicial, eu provavelmente terei a competência de identificar que Rui Barbosa parece ser alguém que está qualificado nos autos, que tem alguma ação contra a panificadora. Aqui a referência é um artigo 319 do Código de Processo Civil, enfim, a reconhecer as entidades que fazem parte de um texto. Então, reconhecer isso é de extrema valia, porque emite uma série de tarefas para ajudar a justiça, desde fazer uma busca, mera e simples busca, que a gente chama inteligente, até a capacidade mesmo de auxiliar, classificar um processo em função desse reconhecimento das entidades. Então, esse termo que a gente usa aqui, que é um termo em inglês, né,
que é reconhecimento de entidades nomeadas, o NER, esse é um dos desafios da inteligência artificial hoje, que tem tido avanços consideráveis e que nós começamos a desenvolver também, a acrescentar, vamos dizer assim, qualidades nos reconhecedores de entidades existentes no estado da arte, ao fazer um trabalho no estado do Ceará, com a criação do que nós chamamos de uma coleção dourada, que a gente batizou de CDJUR, que a partir de documentos jurídicos, uma série de pessoas, magistrados, de promotores, procuradores, passaram a rotular esses documentos e a definir o que constava de cada um desses documentos. Essa rotulação, para criar o que a gente chama essa coleção dourada, é fundamental porque é a partir dessa rotulação do que a gente vai considerar como a verdade dita pelas pessoas que trabalham nos setores, a partir dessa rotulação é que os nossos algoritmos de inteligência artificial vão poder aprender a fazer esses reconhecimentos automáticos. Então, passamos cerca de 6 meses construindo essa coleção dourada. Ela permite construir sistemas inteligentes, por exemplo, saber onde é que tem processos em que Rui Barbosa é réu, né? Então, eu deixaria, por exemplo, de trazer processos onde Rui Barbosa fosse somente uma referência a um endereço e especificamente a um réu, ou seja, reconhecer a entidade de forma refinada para saber o papel mesmo dessa entidade dentro de um processo. E como isso traz uma riqueza de possibilidades de consultas a processos e agilizações que hoje normalmente são feitas com pessoas varrendo, né, documentos ou fazendo avaliações visuais. Essa aqui é um pouco dessa composição da CDJUR, tipos de processos que nós trabalhamos e os tipos de informações. Para ter uma ideia, nós estamos falando aqui de 47 mil rótulos que vão de sentenças, prova, pessoa, pena, norma, endereço, quer dizer, diferentes tipos de categorizações nessa coleção. E, a partir disso, a gente já obtém, quando a gente quer recuperar essas informações em textos judiciais, a gente já tem, para alguns, níveis de acurácia bem elevados, né, da ordem de 96. Esse é um score normalmente usado pela academia para medir o quanto essa recuperação ela é boa ou não, para assunto, para norma, para pessoas, e para algumas dessas outras a gente está trabalhando para melhorar. Veja que um processo desse feito numa dimensão estadual, ele tem agora uma possibilidade, nesse nosso projeto, ele tem uma possibilidade de uma dimensão muito maior, de representatividade nacional, de representatividade de outros tipos de documentos, e é o que a gente espera, cada vez mais melhorar esse processo de reconhecimento de entidades, e isso em si se tornar cada vez mais uma ferramenta à disposição da justiça brasileira de uma forma geral. Outro aspecto importante são os modelos jurídicos de linguagem. O que é isso? Bom, também tentando ser aqui um pouco didático, em computação, uma coisa importante, em inteligência artificial, uma coisa importante é o tal do contexto, né? Quer dizer, se você tem uma frase, em resposta ao recurso impetrado pelo candidato, e você tem uma frase, recurso para custear o projeto de pesquisa, todos nós aqui, ao ler essas duas frases, somos capazes de perceber de que esses recursos são diferentes. O contexto, né, desses recursos, a frase já deixa claro de que estamos falando de coisas diferentes, embora seja a mesma palavra. Então, nós não podemos considerar que esses números aqui são para representar um pouco os códigos que a gente acaba em computação gerando, sem entrar em termos técnicos aqui, são os vetores que a gente gera, para dizer que recurso aponta para esse vetor. Eu não posso dizer isso. Não posso dizer que esse recurso aponta para esses mesmos vetores. Eu preciso dizer que esse recurso aponta para um vetor e esse recurso para outro vetor, porque são contextos diferentes. Então, a capacidade da gente treinar os algoritmos para cada vez mais aprender dentro desses contextos é fundamental para a inteligência artificial funcionar bem. E aí a gente tem essa capacidade de produzir os modelos de linguagem para o sistema jurídico. Porque o sistema jurídico tem seu linguajar próprio, tem seu contexto próprio, né? Tem um vocabulário específico e as relações entre as palavras também contemplam o seu sentido.
Então, desenvolver métodos e ferramentas que possam aprender esses contextos é também tarefa que desenvolvemos nos últimos meses no projeto da Justiça Cearense, e que também pretendemos dar uma dimensão muito maior agora nesse novo projeto. Então, a ideia é de gerar o que a gente já está batizando de um BERT. O BERT é essa técnica que eu rapidamente expus aqui de como funciona, mas um BERT para a área legal, coisa que já está sendo feita no domínio dos documentos em inglês, mas que a gente não tem em português. Então, a gente começa a criar esse modelo de linguagem jurídica em português, e isso também nos dá uma capacidade bem maior de fazer consultas, de fazer sistemas inteligentes em inteligência artificial. Então, coisas do tipo, um parágrafo desse que se refere a uma lei, quando a própria incidência do redutor dessa lei, ou seja, eu estou fazendo referência a essa própria lei, e o sistema de inteligência artificial tem a capacidade de compreender isso, a gente espera cada vez mais poder fazer isso com o que a gente está chamando do Legal BERT, né? PT, que seria em português. Outro instrumento, que vai ser um instrumento que se junta ao reconhecedor de entidades para possibilitar cada vez mais classificações de processos melhores. O terceiro aspecto são as bases de conhecimento legais. Um dos aspectos importantes que eu mencionei, que é bem típico, vocês mais do que ninguém sabem disso, vocês da área da justiça, de que o documento jurídico ele tem referências às legislações, referências às jurisprudências. Essas referências permeiam um documento jurídico. E compreender, então, essas referências também é importante para que a inteligência artificial seja efetiva. E aí nós começamos a construir uma base que nós chamamos de uma rede da legislação brasileira. Então, no tempo, as leis, como elas alteram, como elas revogam, como elas citam umas às outras, e construímos, aqui é só um desenho ilustrativo de como é essa rede, de que tipo, essas cores são um pouco para representar as categorias de leis que estão presentes. Aqui a gente definiu só as leis que citam outras leis e que tem pelo menos 10 citações a outras leis. Então, a construção de uma rede dessa é outro insumo, é um produto importante num projeto desse, mas é outro insumo para poder fazer uma classificação adequada. Porque eu posso, lendo o documento, a máquina lendo o documento, vendo as citações e entendendo que as citações fazem citações a determinados tipos de leis, tem a maior capacidade de entender do que fala aquele documento. E, por fim, nós chegamos, então, à classificação. Esses 3 instrumentos nos permitem ter um modelo de classificação que a gente considera o grafo da legislação brasileira, esses modelos de linguagem jurídico, os dados, evidentemente, de processuais, que são os dados que estão à disposição nas bases do CNJ, e a coleção dourada construída permite fazer modelos de classificação para classificação de processos, coisa que a gente já também começou a fazer no contexto do projeto da Justiça Cearense, compreendendo essas referências, as leis, né? E aí a gente mostra, tem artigos científicos mostrando, eu vou passar rapidamente aqui, como foi que a gente fez o processo de construção desses datasets de teste, mas o que eu acho que é importante é mostrar de que a gente já conseguiu acurácias nas classificações para as classes judiciais mais importantes consideradas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, mais elevadas do que o que o Estado da Arte até então havia conseguido. Então, essa dimensão da classificação, que considera todos esses componentes, quando a gente colocar no contexto da plataforma Synapse, nesse contexto do nosso projeto, a nossa hipótese e expectativa é de que a gente vai construir ainda ferramentas de inteligência artificial ainda mais eficientes e mais importantes para a justiça brasileira de forma geral.
Enfim, já falei várias vezes, mas quero repetir, creio que essa iniciativa da plataforma Sinapses, ela vai potencializar os instrumentos que a gente já desenvolveu, vai dar possibilidades de fazer coisas ainda melhores. Nós vamos ter representatividade das amostras dos processos judiciais a nível nacional, né, coisa que a gente só tinha no nível estadual, construção de modelos de linguagem jurídicas ainda mais abrangentes, podemos fazer comparações de diferentes abordagens de forma mais simples. Então, a expectativa nossa, pelo ponto de vista, inclusive, acadêmico, também é muito grande, porque torna-se esse projeto um laboratório acadêmico extraordinário para que as novas ferramentas e as novas técnicas sejam estudadas, comparadas e publicamente reconhecidas pela academia. Para terminar, eu queria dizer que dar os parabéns novamente a essa iniciativa, dizer nossa honra de participar, se fomenta a inovação no setor público através da criação dessa rede de atores, né, da administração pública e da academia. Isto é algo, eu diria assim, que tem tudo para ser copiado pelas outras esferas de poder, tem tudo para ser copiado, eu acho, pelas instituições públicas, pela academia de uma forma geral, porque sem dúvida nenhuma, uma receita de sucesso. Quando a gente coloca as pessoas que conhecem do dia a dia, conhecem da prática, têm a experiência da sua vivência, e os professores, os pesquisadores, os alunos, né, com o seu desenvolvimento teórico, essa combinação, que é o que está se construindo aqui com esse projeto, não há menor possibilidade de dar errado, pelo contrário, é certo. Os resultados certamente serão bem positivos. Eu queria fazer um especial agradecimento à Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Ceará, que financiou parte do projeto do cientista, aliás, quase todo o projeto de cientista-chefe a ser desenvolvido, o que está sendo desenvolvido no Tribunal de Justiça do Ceará e no Ministério Público. Queria também agradecer ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, como eu disse, as pessoas que trabalham, os magistrados que trabalham, que discutem conosco, nos trazem os problemas, interpretam os resultados dos algoritmos, são parte importantíssima em todo e qualquer resultado que a gente obtém, e certamente agora poder trabalhar com mais pessoas no CNJ, isso vai enriquecer os resultados, como as pessoas que contribuem com a plataforma Sinapses, que nós, do pouco que já vimos e que conhecemos, já percebemos o quão importante ela e o potencial que ela pode trazer. Então, muito obrigado, eram essas as minhas considerações, estou à disposição se tiver alguma dúvida e algum comentário. Muito obrigada, professor Vasco. Bom, gostaria de abrir aí para contribuições, dúvidas, enfim, deixar em aberto. Só gostaria de apontar, eu acompanho projetos de inteligência artificial, trabalhos publicados sobre o tema, e olho com frequência para o que está acontecendo nos polos de produção de inteligência artificial. Na hora que o professor descreve as estratégias que ele está pensando, ele está descrevendo para a gente o que é que tem de vanguarda na solução do tipo de problema que a gente tem dentro do Poder Judiciário. E vejo com muita empolgação, porque parece ser um caminho sustentável. É a via por meio do qual a gente vai criar as novas soluções tecnológicas para resolver os desafios e problemas históricos que a gente teve dentro do Poder Judiciário. A gente efetivamente utilizar a máquina e todo esse poder computacional que a gente tem para se integrar ao fluxo de trabalho do Poder Judiciário, fazer entregas e apontamentos que são efetivamente valorizados tanto pelos operadores como pelos destinatários finais, permitindo que a gente enxergue com mais acuidade, com mais perfeição e de forma mais rápida aquilo que é necessário fazer e atuar nos processos. Eu estou bastante empolgado, muito feliz de ver essa interação, o ecossistema de inteligência artificial e de produção tecnológica no âmbito do judiciário se engrandece, expande seus horizontes, trazendo o que tem de mais novo e mais vivo na área de conhecimento que ela precisa usar agora. Com essa interação das equipes valorosas que a gente tem,
do TJ de Rondônia, que já se integrou, foi o grande motor por trás da criação da plataforma, por trás da plataforma Codex, que traz a massa de dados para viabilizar o treinamento, e criou a capacitação das primeiras equipes a replicar isso daí, criando um ambiente já dentro do judiciário de várias equipes trabalhando, e agora a gente conta com uma equipe de analistas de inteligência artificial do PNUD, foi a primeira leva na linha de frente, criando um ambiente para receber agora as universidades. Com a Unifor é a primeira a ingressar nesse ambiente, num grande ecossistema de inteligência artificial que vem aí com esses objetivos e trazendo o que tem de mais novo na tecnologia para dentro do judiciário. Acho que nunca antes, e acho que nenhum judiciário do mundo tem feito uma incorporação tão rápida do que há de mais novo na tecnologia. Estou muito feliz, parabéns a todos, adorei o que eu escutei aqui e fico ansioso pelas primeiras entregas. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar aí pela apresentação, dizer da minha felicidade de ver que conseguimos concretizar essa parceria, né? Temos duas ainda em andamento, mas sem concretização. Dizer da minha esperança quanto a essa parceria. Acreditamos muito que é possível aliar academia e prática, e o resultado disso certamente é proveitoso a todos, em especial a necessidade de alinhar agora academia e prática no âmbito de tecnologia, né? Cada vez mais a tecnologia invade, por assim dizer, o direito, e, por sua vez, o direito invade a tecnologia. Parabenizando novamente a todos aí pela parceria, pela concretização, dizendo que é uma grande honra e um grande orgulho ter a universidade conosco, e tenho certeza que é o momento, né, que a gente vai poder provar para todos. Felizmente, no Brasil, a gente não tem essa percepção ainda consolidada, como acontece em outros países, que é possível, sim, a academia trabalhar em conjunto, não só com órgãos públicos, mas, acima de tudo, também com órgãos privados. Muito obrigado. Bom, se não houver mais nenhuma outra contribuição ou intervenção, enfim, acho que podemos encerrar a reunião de hoje. Então, muito obrigado, então. Essa presença de todos. Parabéns aí. Até mais. Tchau, tchau. Prazer. Tchau. Tchau, muito obrigada.